Continuar a meditação no livro de Neemias. Hoje vai ser uma breve meditação, apesar do terceiro capítulo ser um pouco extenso, mas faremos uma breve meditação nesse texto. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Hoje eu não vou cantar a música que eu cantei no domingo passado, e essa música valeu a pena, porque até minha esposa está aqui na aprender. Está valendo. Acompanhe então comigo a leitura. Neemias, capítulo 3. Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificar a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a eles edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-na as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Azarias, um dos ourives, junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-lhe e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e cobriu e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Sur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabal, outra porção deste, o ângulo do muro, até a porta da casa de Elisabe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasabe até a extremidade da casa de Eliasabe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa, e depois dele reparou Azarias, filho de Maséias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuim, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Patal, filho de Uzai, reparou defronte o ângulo da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou
Pedaias, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Seremias, e Anum, a sexto filho de Zalaf. Outra porção depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um dos ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Vamos orar? Pai eterno, louvamos ao Senhor pelo privilégio de estar mais um dia na Tua casa para meditar a respeito da Tua palavra. Conceda-nos, ó Deus, graça nesse instante e que Teu Espírito, ó Deus, que confronte nosso coração, nos edifique por meio da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Multirão. Certamente você participou já de algum multirão ou já ouviu falar de um multirão. Nesse episódio aqui, nós vemos que o povo do Senhor está reunido e a obra começou. É bem extenso e até cansativo quando nós vamos nos ater a este capítulo. É um capítulo que muitas vezes nós passamos, e muito rápido, fazemos uma leitura dinâmica e não vemos a profundidade que esse capítulo pode nos trazer nessa noite. Nessa manhã. Obrigado. Nessa manhã nós vamos entender um pouco a respeito dos princípios que há nessa narrativa que muitas vezes nós não nos atemos a elas. Como eu disse anteriormente, um mutirão, para quem participou do mutirão nessa igreja, é um momento singular em que homens, mulheres se reúnem para a edificação da casa do Senhor ou da casa onde vai ser o pastor. Eu lembro do meu pai sempre fazendo mutirões, apesar que nos dias de hoje, por causa de várias normas que nós temos, os mutirões estão cada vez mais escassos. Mas aqui Neemias, depois do capítulo 2, ele inicia a obra e chama todo o povo, e todo o povo unânime ali se prontifica a começar essa grande obra. E o capítulo 3 mostra como foi que eles colocaram as mãos na obra. Nessa manhã, por causa do nosso tempo escasso, nós vamos apontar somente algumas verdades que esse texto nos mostra. Temos que lembrar de uma coisa. Haviam 8 portas a serem restauradas. Não são portas como essa, eram portas enormes da cidade. Haviam 38 grupos formados para essa grande obra. Era muita gente, mas o espaço da construção era enorme. E era necessário uma obra ser bem planejada. Nós entendemos aqui, a partir desse texto, como a obra começou. Em primeiro lugar, no versículo 1, nós entendemos que a obra começa com a liderança. Se você voltar os seus olhos para o primeiro versículo, nós vamos ver aqui que o sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes e as suas famílias começaram a obra. Eles foram comissionados pelo Senhor. Eles eram a liderança do povo. E a narrativa começa com eles. Portanto, meus amados irmãos, o trabalho começa com os líderes. Os líderes são chamados pelo Senhor para liderarem as suas ovelhas. E aqui nós vemos que o sumo sacerdote iniciou essa obra junto com os sacerdotes. Ele é o exemplo principal para o povo. E começa a obra liderando o povo e incentivando o povo. A obra começou ali na porta das ovelhas. E se você tiver curiosidade e voltar os seus olhos um dia para um mapa da cidade, a porta das ovelhas começa ali no templo. Portanto, a reforma, a construção dos muros começou no templo. E começou com a liderança do povo. A liderança, então, espiritual, em primeiro lugar, ela é chamada para começar a obra.
uma segunda característica que nós vemos nessa grande narrativa. Os homens são chamados. Homens são levantados pelo Senhor. Durante toda a narrativa, você vai observar várias citações a respeito de homens chamados. Homens que representavam as suas famílias. Os homens estavam à frente do trabalho. Nós vemos que homens até de outras regiões, como Jericó, foram para Jerusalém trabalhar. Mas essa segunda característica tem que estar bem gravada no nosso coração. Nós, homens, fomos chamados para liderar. Ontem, lá na mocidade, no grupo, o tema foi homem sendo um líder espiritual. Nós, homens, fomos chamados para ser líderes da nossa casa. Fomos imbuídos dessa liderança. E conforme 1 Coríntios, quando nós vamos até o capítulo 15, quando Jesus está dizendo que Ele é o cabeça, e o homem deve ser o cabeça da sua casa, assim como Deus é o cabeça de Cristo, uma característica fundamental é que Deus criou o homem para ser o líder, o cabeça. A questão é, ou eu sou um bom líder, ou eu sou um mau líder. Ou eu exerço e obedeço, ou eu desobedeço. E nesse texto, nessa manhã, nós percebemos que homens são chamados para o trabalho. E esses homens se colocam diante do Senhor e levam as suas famílias para o trabalho. Homens devem estar à frente de todo o trabalho, a começar na sua casa, a começar na sua família, liderando a sua família, trazendo a sua família para a igreja, incentivando a sua família para buscar ao Senhor no culto doméstico. Nós, homens, somos chamados, e esse texto é bem claro, homens são chamados para a obra do Senhor. Relembrando, os líderes espirituais, os líderes da igreja, são chamados em primeiro lugar para levar o seu povo. Os homens são também chamados. Uma terceira característica que nós podemos aprender nessa manhã é que todos os indivíduos são importantes na obra do Senhor. Aqui, vários homens são chamados, mas com diferentes funções. O sumo sacerdote, levita, ourives, perfumista, os maiorais da cidade, como os servos mais baixos. Nomes diferentes também aqui são chamados. E para quem um dia quiser ter filho, né, Isis? Nós temos vários nomes maravilhosos aqui. Meremote, Besodias, ô Berequias, vem cá comer, vamos estar na hora do almoço. Nomes maravilhosos aqui. Brincadeiras à parte, homens aqui são chamados com diversas qualidades, com dons diferentes para uma obra. Neemias aqui também, ele coloca o nome de cada um, pois cada homem ali, cada família era importante. E apesar de, às vezes, os nossos olhos não se aterem muito e não gostarmos de lermos descendência ou nomes que são citados e às vezes cansa, nós vemos como Neemias aqui cita cada família. Ele conhecia cada família que trabalhou, conhecia cada função. E como eu disse na semana passada, havia trabalho, às vezes, muito difícil a ser feito, o muro ser restaurado desde a sua fundação, como trabalhos mais leves. Mas cada nome aqui foi citado. Meus amados irmãos, Deus nos chamou e nos capacitou, e nós aqui, como igreja, podemos ver isso. Temos dons diferentes, temos habilidades diferentes, conhecimentos, práticas de vidas diferentes, e Deus nos chamou, e cada um, para uma obra grandiosa. Deus se importa com você, meu irmão, e com você, minha irmã. Ele lhe quer no serviço da obra, e nós vemos aqui que cada indivíduo é importante nessa obra. Deus dá valor àqueles a quem Ele chama. Deus capacita todos aqueles que Ele chama. Meu irmão, não tenha vergonha do tanto que você conhece. Não tenha vergonha das suas habilidades, ou não se engrandeça por causa das suas habilidades. Deus lhe chamou para uma obra em conjunto. E aqui nós vemos essa verdade. Nós temos agora
e fomos habilitados pelo Senhor para juntos pregarmos o Evangelho. Há um sacerdócio universal agora. Todos nós pregamos o Evangelho, todos nós fazemos parte da igreja. E nós vemos aqui essa terceira verdade. Todos são chamados. Deus usou várias pessoas com diferentes profissões, de graus culturais diferentes, para uma mesma obra. Quarta verdade que nós vemos aqui. Nem todos que são chamados trabalham. Não se espante, meu amado irmão e minha amada irmã. Até mesmo no seio dessa igreja, na sua família, nem todos participam da obra do Senhor. No versículo 5, nós vemos que existia um grupo deles, dessas famílias, os tecoitas. Só que os seus nobres, diz que eles não se sujeitaram ao trabalho do Senhor. Essa palavra sujeitar significa ir, vir para dentro, trazer sobre. Ou seja, eles não entraram no serviço do Senhor. Eles ficaram observando o trabalho. E como é chato isso, não é verdade? Como é chato quando você inicia um trabalho, uma obra, e há aqueles que só olham. Às vezes nós somos tentados a ter a mesma postura. Eu lembro de um fato ali no seminário, logo que eu entrei, no meu primeiro ano, fizemos uma mudança da biblioteca. E era muito livro. E todos estavam iniciando o trabalho no início. Mas as pessoas foram parando, porque foram vendo aquelas que não trabalhavam. E poucos restaram levando os livros. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que apesar desse problema, apesar de homens não se colocarem no serviço do Senhor, a obra não parou. Porque aqueles que trabalhavam tinham foco no alvo. Em Hebreus, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10. E acompanhe a leitura dos versículos 37 a 39. E assim diz, Hebreus capítulo 10, versículos 37 a 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu e você, meus amados, fomos chamados para uma obra. E não podemos desistir. E não podemos mirar naqueles que não querem fazer a obra. Então não se espante se no chamado muitos não forem trabalhar, mas você e eu fomos chamados para um trabalho, para uma obra. O que fazer então com aqueles que estão parados? Ore. Ore. Ore sem cessar por cada um desses, para que o Senhor quebrante seus corações. Quinta verdade que nós podemos ver nesse texto. Os homens trabalhavam lado a lado. Essa palavra, ela está presente em todo esse texto. Eles trabalhavam lado a lado e sem cessar. Durante todo o texto, nós vemos a expressão ao seu lado. Apesar das distâncias, porque haviam poucos homens trabalhando em Jerusalém. Estavam em locais determinados, só que a distância entre eles era grande. Mas a palavra estar ao seu lado significa que eles tinham união. Eles se importavam com o próximo. Nós vamos ver no capítulo 4, pois os inimigos estavam ao redor, era necessário que eles estivessem bem atentos aos companheiros do lado. E quando a trombeta fosse tocada, avisando que vinha o inimigo, eles se ajuntariam. Mas essa palavra lado a lado significa que eles tinham um propósito em comum. Eles estavam sensíveis para com o próximo. Portanto, meus amados irmãos, havia harmonia no trabalho. Nós, às vezes, fazemos parte de uma igreja multicor, em que há os que trabalham e há os que estão morosos. Mas quando a igreja tem uma visão de trabalhar conjunta, nós passamos a auxiliar uns aos outros e passamos a ser suporte um para com os outros. E é muito interessante que, terminado o trabalho, alguém terminava uma etapa do trabalho, ela ia para outra etapa de trabalho. Várias vezes, se você pontuar os nomes e colocar num papel, você vai perceber que alguns trabalhavam em um determinado local,
E depois iam para outro local trabalhar, dando suporte às outras famílias. É assim no trabalho do Senhor, meus amados irmãos. A tua obra talvez esteja completa. Não sente, pare, espere que o outro termine a obra. Vá diante dele, seja o suporte. Nós vemos isso nesse texto, que eles eram suporte um para o outro. Eles terminavam o trabalho, como Salum, por exemplo. Salum, ele reparou a Torre dos Fornos, no versículo 12. E foi para a porta da fonte, no versículo 15. E ele construiu também o muro do açude. Ou seja, ele tomou uma posição de ser servo daqueles homens ali. Uma sexta aplicação que nós vemos aqui é que o líder se envolve. Versículo 16. Neemias se envolveu também na obra. O líder estava ali presente, ele não somente comandava, ele estava junto daqueles que estavam trabalhando no muro. E nós percebemos, amados irmãos, como Deus nos chama para estar junto daqueles que trabalham. Havia ardor, havia amor à obra. E o líder ali estava com o seu povo. Ele se envolvia, ele motivava, ele abraçava o projeto e encorajava os homens. E nada melhor do que aquele que vem trazer a palavra, encorajando, estar junto do seu povo. E louvado seja o nome do Senhor, porque assim existe isso dentro dessa igreja. Meus amados irmãos, e nós devemos orar para que todos se empenhem nessa obra. Mas é muito importante, nós que temos cargos, às vezes, de liderança, temos que estar envolvidos na obra e encorajar os irmãos. A sua posição de liderança não o isentou do trabalho. E ele foi compelido a estar junto dos seus. Uma sétima verdade. Havia famílias trabalhando nessa obra. Famílias trabalhavam unidas. Pais e filhos. Versículo 3, os filhos de Asená trabalhavam. Salum e suas filhas, no versículo 12. Havia unidade até mesmo dentro da família. E quando há unidade na família, quando o trabalho começa dentro da família, meus amados irmãos, nós aqui fazemos parte, somos famílias integradas para louvar o Senhor. E quando famílias se unem, a obra começa. E a obra é feita em maior unidade e perseverança. Neemias mencionou famílias trabalhando juntas aqui. A importância da família unida na obra do Senhor. Deus quer envolver os pais, as mães, os filhos. Cada família sabia exatamente o que fazer e onde fazer. E é muito interessante que Neemias, quando planejou essa obra, ele colocou as famílias trabalhando em locais perto da sua casa. Durante vários textos nós vamos perceber, e trabalhavam de frente à sua casa. Ou seja, havia o trabalho do Senhor, estava perto do trabalho da casa, ou seja, a casa e o trabalho do Senhor estavam unidas. Portanto, meu amado irmão, não há dicotomia, não pode haver dicotomia naquilo que é na minha casa e na casa do Senhor. Eu sirvo ao Senhor em casa e eu sirvo também ao Senhor no ambiente do trabalho mútuo da igreja. Nós temos que servir ao Senhor, não pode haver dicotomia na nossa vida. Neemias então deu instruções claras a essas 38 grupos de famílias. Havia mais de 90 anos que eles estavam parados, mas em 52 dias uma obra foi feita. E uma maravilhosa obra foi feita, porque famílias se colocaram unidas, se colocaram frente a frente, desafiadas para seguir adiante. Uma oitava verdade e penúltima verdade. Havia ardor nesta obra. No versículo 20, ali diz que Baruque foi e trabalhava com muito ardor. A palavra ardor significa arder. Sabe o ardor da pimenta? Aquela palavra usada. Aquele ardor da pimenta, quando a gente come a pimenta e ela vai ardendo e vai descendo, e fica aquele ardor constante na boca. Essa forma de ardor é um ardor que traz o entusiasmo, que traz paixão. É um ardor que motivava.
A obra do Senhor era feita com muito ardor. E o povo fazia com ardor, e esse ardor ele contagia. Da mesma forma como a pimenta, quando nós colocamos um pouquinho de pimenta aqui na boca, e ela vai tomando toda a boca, toda essa parte aqui, me esqueci, traqueia, muito obrigado, e vai tomando, é assim, esse ardor, ele contagia, e essa deve ser a postura do povo do Senhor, trabalhar com ardor, contagiando os irmãos. Meus amados irmãos, quem nos dá esse verdadeiro ardor é o Senhor. A palavra e o meditar na palavra diariamente, o estar em comunhão com os irmãos, alimenta esse ardor. E a última verdade, há uma obra completa a ser feita. Essa obra foi completa. Versículo 1, a construção começou aonde? Porta das ovelhas. E o último versículo termina onde? Na porta das ovelhas. Deus nos chamou para uma tarefa, e ela não pode ser feita de uma forma incompleta. Deus nos chamou para uma obra a ser completa. Este é o fim de toda obra. Ninguém começa uma obra para ela ficar incompleta. Nós não começamos a construir esse templo, ou quando foi construído esse templo, e paramos aqui, erguendo os muros. Ela tem de ser completa. Na narrativa, como eu disse, ela começa de uma porta e termina nessa mesma porta. Cada um terminou aquilo que começou. Cada obra, independente se ela foi uma obra árdua e difícil, mas cada um que se colocou ali nessa tarefa, começou e terminou essa obra. Meus amados irmãos, nós fomos chamados como crentes no Senhor Jesus Cristo, a começar uma obra e terminá-la. Não desista da oração, não desista do empenho no serviço do Senhor. Como eu disse anteriormente, o nosso tempo aqui ele é muito curto. Mas em quem devemos nos espelhar? Em Cristo. Cristo, nosso Senhor, é o paradigma. Ele veio para completar uma obra. E Ele completou cabalmente. Ele terminou a sua obra. Jesus iniciou e completou a sua obra no Calvário. Derramou o seu sangue por cada um de nós. Ele obedeceu integralmente ao Senhor. Ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. E há de completar assim a sua obra. E Ele assim prometeu na sua palavra que haveria de vir. E Ele vai completar porque Ele é Deus. Porque Ele é fiel à sua palavra. E o nosso coração deve estar alinhado com isto. E o coração desses homens estava alinhado com estas verdades, essas promessas. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão. Aqueles muros ali, que foram reconstruídos de uma forma melhor ainda do que anteriormente, os muros que Neemias levantou, esses muros já caíram várias vezes. Esses muros, levantados por homens, há 2.500 anos atrás, várias vezes foram destruídos. Várias nações invadiram Jerusalém. O muro não está da sua forma original. Se você voltasse a Jerusalém hoje, todo o muro está desconfigurado, somente partes dele, daquele que Neemias levantou, está lá. Mas pouquíssimo. Porém, meus amados irmãos, a obra do Senhor, ela foi completa na cruz. Foi cabal. E de uma vez por todas conquistou, derramando o seu sangue por cada um de nós, conquistou e nos deu vida e vida nele. Portanto, a obra do Senhor nesta igreja, na nossa família, deve ter o paradigma Cristo. Cristo foi perfeito e a sua obra foi perfeita. Ele nos chama então a participar da sua obra, apesar da nossa imperfeição. Ele nos chama e nos capacita para essa obra. A sua obra estará completa quando o último daqueles a qual o Pai elegeu vier para Ele. E é muito interessante, fazendo só uma analogia. Os homens ali construíram portas e muros. Mas Cristo é a porta verdadeira para a redenção, como está escrito em João 10:1. Ele é a nossa proteção. Os seus muros jamais são quebrados. A proteção divina
ela é eficaz e perfeita. E aquele que entra pela porta estreita jamais estará inseguro. Pelo contrário, terá vida eterna. Ele começou a boa obra. Ele nos escolheu, como está escrito em João 15, versículo 16. Ele nos predestinou, conforme Romanos 8,30. Ele começou a boa obra em nós. Ele não abandona a sua obra. E Ele completou na cruz e completará na sua volta. Portanto, meus amados irmãos, nós somos chamados a trabalhar. Nós somos chamados diariamente para nos colocarmos numa obra que já está completa por Cristo, porque pelo que Cristo fez na cruz. Então, nós somos soldados, nós somos obreiros numa obra em que o Senhor nos capacita, que o Senhor vence e que o Senhor certamente vai nos abençoar a terminar essa obra. Nos coloquemos sempre diante do nosso Deus para fazer aquilo que Ele nos ordenou. Vamos orar? Ó Pai Celeste, louvado seja o Teu nome, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou, ó Deus, para uma obra, e é uma obra, ó Deus, que se dependemos da nossa própria força, nós não conseguiremos sair, nós não conseguiremos mover nenhuma pedra sequer. Trabalhe nos nossos corações, ó Pai, para que essa certeza de que o Senhor é quem nos conduz, e é o Senhor quem nos habilita, ó Pai, que venhamos a nos fortalecer no Senhor, para pregar o Teu Evangelho, para viver este Evangelho, e para, ó Deus, vivenciar de uma forma cada vez mais plena, e participar desta obra com alegria, com ardor. Portanto, ó Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, trabalhe nos nossos corações. E nesta manhã, ó Deus, possamos voltar para os nossos lares, conscientes de que o Senhor completou a boa obra e há de completá-la até o final dos tempos, nas nossas vidas e na vida de todos os seus eleitos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome e somente o Teu nome seja glorificado. Louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.